Boa noite, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Rafael Vibanco, sou presidente da organização Ave Império e acabamos de entrar ao vivo, como nós vínhamos anunciando durante a semana. Hoje nós teremos uma entrevista ilustre com o meu amigo Anderson Moreira. O Anderson ele é presidente do Museu Vivo na Cidade, uma instituição que já tem mais de 15 anos, que já vem atuando de uma forma bastante ilustre no Brasil, mais especificamente na Bahia, e nós iremos entrevistá-lo. É uma entrevista que já vínhamos devendo já há um tempo, e hoje nós finalmente vamos conversar com o Anderson para conhecer um pouco da vida dele e um pouco mais do projeto que ele tem gerenciado já ao longo de 15 anos. O Museu Vivo na Cidade, resumindo de uma forma resumida, é uma instituição que trabalha de forma a divulgar a história do Brasil usando os recursos cênicos, recursos teatrais, recursos artísticos e levando a história dos livros, levando a história das salas de aula para as ruas da cidade. Isso eles fazem através de desfiles, através de encenações em diversos lugares. E nós vamos conhecer mais sobre, com mais detalhes, sobre como o Museu Vivo na Cidade vem atuando, conversando hoje com o nosso amigo Anderson Moreira. Eu vou chamá-lo agora, só um minuto. Estamos ao vivo agora com o Anderson. Olá, amigo. Boa noite a todos. Boa noite, Anderson. Tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, né, para poder falar da nossa história, para poder falar da nossa cultura, da nossa memória. Então, é um grande prazer e muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu, depois de longos anos, precisamente uns 10 anos mais ou menos, creio eu, nós finalmente estamos tratando sobre esse tema ao vivo e com acompanhamento dos nossos amigos aqui do canal da Organização Ave Império e com certeza também os amigos que seguem a página do Museu Vivo na Cidade. Sim, é, sim, tem pessoas que realmente estão aqui, que gostam de história, né, que seguem o Museu Vivo. O Museu Vivo ele foi criado, né, no Museu do Forte São Marcelo, né, com o objetivo de dinamizar a visitação ao Museu do Forte. E lá nós tínhamos 3 temas de exposições: Memórias do Mar, Memórias do Forte e Memórias da Cidade. Então, de formação acadêmica, eu sou museólogo. Nasci aqui em Salvador, Uhum. sou museólogo e também eu sou ator. E a minha ideia foi converter a, a visita guiada, a visita mediada, de forma lúdica e cênica, né? Então, pegar havia um roteiro que os mediadores, né, utilizavam para conduzir os visitantes, público visitante. Então, a minha ideia foi pegar esse roteiro e adaptá-lo para o teatro, juntamente com as exposições que nós tínhamos lá, que falavam da navegação portuguesa, da chegada dos portugueses, falava da Baía de Todos os Santos, que é a maior baía do Brasil, segunda maior baía do mundo, do Recôncavo Baiano, falava também das revoltas que aconteceu no Brasil no período colonial e imperial, e também Uhum. das fortificações, porque as fortificações foram muito importantes, né, para preservar, para proteger a cidade Sim. contra ataques de invasores, né? Então, daí surge o Museu Vivo na Cidade na Semana da Pátria. Uhum. Legal. O Anderson já deu uma leve pincelada. Inclusive, eu já tinha colocado aqui como algumas das minhas primeiras perguntas. Mas antes disso, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, ao deputado Frederico Dávila, que desde o momento em que soube
dessa transmissão, dessa entrevista, ele ajudou na divulgação. E desde o início da semana, quando nós começamos a fazer os anúncios, ele veio ajudando, divulgando nas suas redes sociais. E eu gostaria de agradecê-lo, também ao Rodrigo Brasileiro, também que ajudou, o Danilo Batista, o Vitor, Davon Region, e alguns outros amigos também que ajudaram para que essa live pudesse ser realizada e o máximo de pessoas possível pudesse ter sido alcançadas e podem estar agora compartilhando conosco dessa entrevista. Bom, Anderson, uma das primeiras perguntas que eu coloquei aqui e que eu gostaria de fazer, você meio que já respondeu um pouco, fale um pouco sobre quem é o Anderson Moreira e a sua formação. Eu nasci em Salvador, aqui na Salvador, Bahia, e sou um apaixonado pela história do Brasil, pela história da Bahia. E eu acho que a história ela precisa ser contada, né? Porque nós percebemos que não há muito interesse em conhecer a história, né? As pessoas, tanto é que quando eu coloco, por exemplo, o figurino de um personagem, as pessoas, por exemplo, se eu me vestir de Dom Pedro, aí vou à rua para um desfile, tem pessoas que me chamam de Cabral, né? Para você ver o desconhecimento em relação à nossa história. Então, eu gosto muito de história, gosto muito do teatro, né? Então, gosto muito de museus. Então, eu uni essa minha paixão do teatro, a paixão pela história, criando um museu vivo na cidade, né? Um museu vivo na cidade que tem esse objetivo de preservar a memória histórica do Brasil. Então assim, eu sou um apaixonado pela história, né? Então, acho que a história ela precisa ser vivida, precisa ser contada. E a forma como eu conto é fazendo pesquisa, é lendo, é trazendo a nossa história. Porque nós sabemos que existe hoje um processo chamado de decolonial, né? Que não querem contar a história, mas eu acho que a nossa história precisa ser contada, porque a nossa história foi formada por índios, brancos e negros, né? Então, nós temos que Exatamente. contar a história do nosso povo. Quem é o nosso povo? Quem formou o povo brasileiro? Foram índios, brancos e negros. Então, eu tenho que contar a história das três etnias que formaram a nossa pátria. É como aquela tela de Eduardo Sá, que tem o Bonifácio costurando a bandeira, e ao seu entorno tem um índio, né, um indígena, um homem branco e uma mulher negra, né? E o imperador. Então, a nossa história precisa ser contada com esses três povos. Sim. Inclusive, vocês têm reproduções fotográficas desse quadro, né? Uma Sim, reprodução única, por sinal. isso, porque a ideia também é trazer para as ruas os quadros vivos, né? É Uhum. fazer quadro vivo. Então nós começamos, na verdade, a primeira vez que nós fizemos isso, daqui a pouco acho que você vai me perguntar sobre o espetáculo da coroação, que eu estava lendo sobre como foi a aclamação de Dom Pedro, e o espetáculo da coroação, né? Como foi a coroação. E eu li que no cortejo ele colocou um índio, um branco e o negro, né? E também existe essa tela de Eduardo Sá. Então, a primeira vez nós fizemos isso no espetáculo da coroação e depois no desfile do 7 de setembro. Então, nós colocamos o José Bonifácio com a bandeira imperial no desfile mesmo. Então, as pessoas viam isso. E quando nós passamos pelo palanque, né? Porque assim, a cada ano, aqui, uma força, ela coordena o desfile do 7 de setembro. Então, um ano aqui em Salvador, um ano é a Marinha, um ano é a Marinha, outro ano fica com o Exército. E quando nós passamos pelo palanque, o mestre de cerimônias, ele lê, né? Ele anuncia o grupo que está passando. Então, Uhum. nós enviamos a resenha, né? E na resenha, ele anuncia. Então, o Museu Vivo, e ele fala, um quadro vivo com base no óleo de Eduardo Sá. Aí ele fala dessa cena, né? Que tem o Sim. Bonifácio e as três etnias. E é bom realmente especificar, porque muita gente não conhece. Então, como a função do Museu Vivo é trazer a história dos livros, levar a história para as pessoas, para o grande público, então é bom que sempre haja essa explicação, porque infelizmente tem muita gente que não conhece, né? É.
é verdade. E uma coisa também interessante, porque assim, né, como eu falei que eu também gosto muito de museus, nós sabemos que o brasileiro gosta, por exemplo, é muito comum o brasileiro se abraçar, o brasileiro quer tocar, né? Mas sabemos que, Uhum, que os objetos, que as peças que estão expostas de um museu não podem ser tocadas, a depender do museu, né? Principalmente se for uma peça de cunho histórico, ela não pode não pode ser tocada. Então, qual foi a minha ideia, né? Então, tendo os personagens, né, do livro de história, dos livros de história, com figurinos, com todo aquele gestual, com o linguajar, né? Então, é como se fosse um museu de cera que ganhasse vida. E o sim. público pode interagir com os personagens, entra nas cenas, né? Então, os espetáculos nossos são itinerantes e nós montamos espetáculos utilizando sítios históricos como cenário. Então, assim, a vivência, a experiência ainda é maior, né? Porque você tem, Uhum. tem a música, tem todo o gestual, os figurinos e o próprio cenário. Utilizamos a cenografia de um prédio histórico, de um palácio, de uma fortificação, ou até mesmo de uma igreja histórica, uma igreja barroca, por exemplo. Isso é legal porque, além de dar mais vida para a história, que é uma história verdadeira, uma história verídica, que está sendo reproduzida, ainda também as pessoas elas interagem como se realmente estivessem interagindo com os personagens históricos, como eu já vi nas fotos, né, em algumas fotos e alguns vídeos das atuações do Museu Vivo, as pessoas realmente elas emergem nas, na cena, na história que está sendo reproduzida, e realmente lidam como se estivesse lidando de fato com os personagens históricos. E isso é bom, né? Como você falou, os brasileiros eles gostam de ter esse contato, e além de tudo isso, eles aprendem mais sobre a nossa história, né? Isso, nós temos um dos espetáculos que nós fazemos aqui, que nós apresentamos, chama-se Memórias da Cidade da Bahia, porque Salvador, os portugueses a chamavam assim, né, no período colonial. E Uhum. esse espetáculo conta 3 cenas de história. Começa com a chegada dos portugueses, tem o contato do indígena com o europeu, a Catarina Paraguaçu, o Caramuru, depois vem o Tomé de Souza para fundar a cidade. E depois vai passando, né? Aí passa pelo período das fortificações, o período das revoltas. E a última cena é a abertura dos portos com a chegada da família real, né? O espetáculo é itinerante, o público está em cena o tempo inteiro, participa, canta, dança. E ainda, na última cena, quando eu faço também o Dom João VI, e aí as pessoas participam do beijamão, elas recebem título de nobreza, né? Então tem toda essa participação que faz com que o público tenha uma experiência ímpar, né? É uma Sim. experiência uma vivência, porque não é como uma caixa cênica, né? O teatro convencional, que tem lá os atores, o elenco em um palco e a plateia distante da plateia está em cena conosco todo o tempo. Uhum. Eu quero dar um destaque para o comentário de uma pessoa que acabou de fazer um comentário, a Wilka Carvalho. Ela diz que o Museu Vivo na cidade levou mais de 400 mil pessoas, entre estudantes, moradores e turistas, quando funcionava no Museu Forte São Marcelo. E aí é que tá. Veja só quantas pessoas o Museu Vivo alcançou. E isso significa o quê? A importância que o Museu Vivo tem e, infelizmente, poucas pessoas ainda têm conhecimento do trabalho que o Museu Vivo vem fazendo. Mas nesses últimos anos a gente vem trabalhando para que o Museu Vivo alcance uma relevância cada vez maior. Inclusive, eu tenho ajudado, meu amigo sabe, tenho ajudado com divulgações na medida das minhas possibilidades. E graças a Deus a gente tem visto cada vez mais pessoas conhecendo. Mas vejam só a importância do Museu Vivo para a história, não só da Bahia, mas do Brasil como um todo.
Isso, Wilka Carvalho é uma grande admiradora do Museu Vivo, né? Uma das pessoas, porque assim, graças a Deus, tem pessoas que gostam do nosso trabalho, como você é uma delas, tem o Wilka, e também outros que se juntaram para formar o Museu Vivo, não é? E tem os associados e aqueles que chegaram depois, que gostam do nosso trabalho, e é um trabalho realmente que eu posso dizer assim, que as pessoas gostam porque eu lembro, eu já vi pessoas chorarem, né? Pessoas chorarem nos vendo caracterizados. Tem uma professora de Brasília, de história. Ela estava, nós fizemos, nós temos uma ação itinerante que se chama Seguindo os Passos de João. Nós percorremos os caminhos de Dom João VI quando ele chegou em Salvador. Então, nós começamos na área do Porto e vamos andando porque Salvador a história, a cidade, a parte antiga da cidade é dividida em cidade alta e baixa, né? Então, nós começamos na cidade baixa, depois vamos para a cidade alta, passando pelos monumentos onde ele esteve. E essa professora nos viu entrando na igreja, porque quando ele esteve aqui, ele participou do TEDEL, né? E ela nos viu caracterizados, ela fez questão de tirar foto conosco, ela deu depoimento e ela se emocionou. E ela falou assim, a importância de ver esses personagens, eu vou levar para os meus alunos em Brasília, né? Então, isso é gratificante quando a gente encontra pessoas que consideram o nosso trabalho, né? Motiva a continuar. Então, muitas pessoas já pensei várias vezes em jogar a toalha, em desistir desse trabalho, porque trabalhar com cultura, trabalhar com arte, trabalhar com a memória muito difícil, né? É muito pouco valorizado. Tem pessoas que valorizam, que gostam desse trabalho, mas assim para manter tudo isso, manter toda a estrutura, manter figurinos, manter os atores, é muito complicado. Então, já pensei várias vezes em desistir. Mas, de repente, às vezes eu encontro pessoas que, quando eu estou prestes a desistir, de repente vem alguém que segura minha mão. Não, ainda não, continue mais um pouquinho, né? Não desista agora. Então, Sim. é, isso é um processo. É, assim, tem muita gente que conhece, tem muita gente que gosta. A questão é mais a questão burocrática, vamos dizer assim, né? É sim, é uma grande questão mesmo, porque, olha, quando o Museu Vivo foi criado em 2007, né? Lá na Semana da Pátria, eu fiz um espetáculo na época chamado Independência ou Morte. E quando eu criei esse espetáculo, contando a história da independência, né, do Brasil, e inicialmente era um projeto. Aí quando o Forte São Marcelo quando fecharam o Museu do Forte São Marcelo, que felizmente estava fechado desde 2011, a Wilka Carvalho foi uma das que me incentivou. Não, você não pode parar com esse projeto. Então, com esse incentivo, juntei atores que gostam do trabalho, né? Atores, diretor de teatro, são várias pessoas assim. Eu posso falar de alguns que estão comigo até hoje, como Maurício Pedrosa, Israel Barreto, o Marcelo Dantas e vários outros, né? Catita. A gente se juntou em 2014 para fundar para legalizar estatuto, CNPJ, né? Eu pensei que Uhum. seria fácil. Oba, agora a gente somos agora uma instituição legalizada, mas não foi fácil, né? Não tem sido fácil Uhum. porque existem impostos, a prefeitura cobra, né? E muitas vezes nós Sim. fazemos espetáculos gratuitos para o público, mesmo assim não há incentivo, não há apoio para esse tipo de projeto. É. Aí o Rodrigo da Confembras, ele perguntou como o projeto ele é financiado, Na né? verdade, Como vem os recursos para poder manter toda essa estrutura, né? pronto. Na verdade, assim, muitas coisas como eu trabalhava no Museu do Forte São Marcelo, né? Então lá na época nós tínhamos tinha um projeto chamado Arte Forte, que era um projeto que na época houve um apoio, houve um recurso para trazer alunos da rede municipal para conhecerem a fortificação e assistir aos espetáculos teatrais. Nós tínhamos inclusive uma caravela quentista que fazia tour, né?
Uhum. o público conhecer a história, ver a cidade, os monumentos, numa caravela quentista, que hoje, infelizmente, não existe mais. E quando o Forte fechou, então eu acabei herdando os figurinos, os adereços, porque se não fizesse isso, eles seriam jogados no lixo, né? Porque o museu fechou. Eu cheguei na época a dormir no chão, desmontar minha cama, trouxe várias caixas para minha casa, assim, né? É um apartamento pequeno e ficou tudo amontoado aqui em casa. Aí mais um apoiador, né, que permite um Frei Ulisses da bandeira do convento dos Capuchinhos. Uma pessoa que gosta muito de história, muito de cultura também. E ele falou: deixe seu acervo aqui, né? Então eu levei o acervo lá para o convento dos Capuchinhos. E se não fosse por ele também, acho que seria difícil o Museu Vivo continuar. Uhum. Então, de vez em quando, tem uma escola ou outra que contrata uma apresentação, mas nós não temos, apesar de sermos uma associação, nós não temos nenhum apoio financeiro, né? Eu recentemente fiquei sabendo que podemos tentar uma emenda parlamentar, né? Não sabe, então, vamos aguardar essas eleições passarem para ver algum deputado que tem interesse, né, nesse tipo de projeto Sim. para ter essa emenda, né? Então, fiquei sabendo há pouco tempo. Mas até então o Museu Vivo não tem nenhum recurso. Muitas vezes nós fazemos com muito amor os nossos trabalhos. Quando tem uma atividade que é remunerada, muitas vezes os cachês são quase que simbólicos, na verdade, né? Os atores vão, se apresentam, mas era uma coisa que deveria acontecer constantemente, porque é uma forma de contar Sim, a história, é uma forma de preservar a memória, mas só que não tem tido, assim, não há uma sensibilidade em manter esse tipo de projeto. sim. E vamos falar um pouco mais sobre os atores, né, que participam, porque o Museu Vivo na Cidade, o Anderson é o presidente, mas ele não, ele é formado por outras pessoas, ele é formado por atores, por colaboradores. Aí veio uma outra pergunta que, que diz o seguinte: os participantes, eles são atores ou eles são voluntários? Como é a dinâmica de funcionamento das pessoas que trabalham com o Museu Vivo na cidade? Assim, eles são atores que fazem parte né, que são associados do Museu Vivo na cidade, porque já eram atores que trabalhavam comigo na época do Forte São Marcelo. Então, Uhum, quando eu fui incentivado a continuar com esse projeto, então eu falei com esses atores, né, para continuar. E então eles concordaram e nós montamos essa associação. Então, tem autores profissionais, tem profissionais da área de cenografia, da área de dança, da área de teatro. E nós nos juntamos para continuar com esse projeto. Só que, como eu falei, né, tem sido difícil. Muitas vezes nós fazemos apresentações com cachês baixos, né? Baixos, porque assim, uhum, primeiro que os atores gostam do trabalho, gostam da história, eles são apaixonados pela história, né? Para você ter ideia, em 2010 e 2010 e 2011, que foi quando nós começamos a fazer o espetáculo da Coroação do Imperador, tinha atores, inclusive atores assim, como vou falar, por exemplo, como Jorge Bahia, Maurício Pedrosa, que é ator e diretor, que aceitaram receber um cachê totalmente simbólico, né? Um cachê, assim, para poder fazer um espetáculo daquele, tendo um mês inteiro de ensaios. Mesmo assim, aceitaram. Porque, assim, Maurício Pedrosa, que é o diretor do espetáculo, ele fala assim: não, você tem um poder de convencimento. Porque quando você começa a falar assim, aí seus olhos brilham, você acaba envolvendo as pessoas, né? E então tem pessoas também que não são associados do Museu Vivo, mas que também gostam do projeto. Uma dessas pessoas que eu uhum. também não posso deixar de falar é Dejane Moura Cruz, que ela é museóloga e produtora cultural. Ela foi minha colega de faculdade na época quando nós fizemos museologia. E quando nós começamos a fazer trabalhos lá no convento dos Capuchinhos, e ela também se apaixonou pelo Museu Vivo. Ela falou: não, ela que escreve os projetos, os editais, né? Nós fizemos recentemente o da Coroação, o projeto da Coroação, e foi ela quem fez a adequação do projeto. Então, acabam vindo pessoas que
gostam muito de história, gostam muito de atuar, né? E também, assim, eu também não trabalho só com atores profissionais. Uma coisa que a gente faz nós trabalhamos com adolescentes, né? Já trabalhamos com um público de maior idade. Tem uma senhora que tem 96 anos, completou 96 anos agora. Ela atua como voluntária, só que por causa da pandemia, ficamos esse tempo todo sem fazer nenhum tipo de ação. Voltamos agora nesse ano. Ano passado fizemos só online, e nesse ano fizemos uma presencial e vamos fazer o da coroação. Mas Dona Celina é uma senhora que tem 96 anos e ela vem participar, ela atua no espetáculo nosso o 13 de maio. E ela fala Uhum. assim, olha, eu vou ter muito tempo para descansar, mas não é agora não. Então ela vem toda feliz para atuar conosco. Tá Então é isso. certo. E também assim, e quando nós temos desfiles, né, justamente esse público que não é ator, mas gosta de desfilar, porque coloca um figurino daquele e as pessoas fotografam, a imprensa de vez em quando, né, filma, então as pessoas se sentem, como eu posso dizer assim, uma palavra, valorizadas, né? Dá uma Valorizado, sensação, uma realmente. sensação incrível você colocar um figurino daquele e você vê alguém pedindo para tirar foto, te reconhecendo, então é fantástico. Os atores se sentem valorizados e o público se sente parte integrante da história, porque uma coisa, um fenômeno que veio acontecendo nas últimas várias décadas do nosso país é que o brasileiro ele se sente como que excluído da sua própria história, como se ele tivesse perdido a sua identidade. E o Museu Vivo veio justamente para isso, para resgatar essa identidade que está adormecida dentro dos brasileiros. E isso, com certeza, eu sinto isso também, né? Porque eu estava até falando no texto, depois se você me perguntar mais sobre quando a gente chegar na parte da coroação, né, na verdade, Uhum. e no texto eu fiz questão de colocar o arauto que é ele quem vai conduzir todo o espetáculo, né? Ele quem vai conduzir as cenas. E ele fala no texto de abertura, ele fala da confecção do manto de Dom Pedro e as cores do manto, né? Porque o manto ele tem o veludo verde e o forro é amarelo, né? Então ele Uhum. fala das cores da bandeira, fala do verde de Bragança, do amarelo de Habsburgo, né? Então são cores que fazem parte da nossa história. Sim. São as cores do nosso povo. Então eu fiz questão de colocar para que as pessoas entendam a origem, né? É importante entender a nossa origem. Não podemos romper com a nossa história. Nós temos que conhecer a nossa história e não romper com ela e não descartá-la como muitos, infelizmente, querem fazer. É. Bom, antes da gente falar sobre o evento da coroação que vai ser realizado ainda, vamos falar do início. Eu queria perguntar como é que surgiu a ideia, qual foi o insight que te despertou para poder criar essa estrutura que existe até hoje do Museu Vivo na cidade e essa ideia. Qual foi o insight que levou à criação do museu, de fato? Quando eu trabalhava no Forte São Marcelo, o Forte São Marcelo, ele é o único forte das Américas com formato circular que está no mar. E a primeira vez que eu entrei naquele, assim, eu sempre tive um desejo de conhecer aquele forte. E quando eu realizei, né, na verdade, assim, quando eu soube que ele abria, eu trabalhava em outro local e eu fiquei orando, pedindo a Deus todos os dias, mais de um mês pedindo a Deus para eu trabalhar no Forte São Marcelo. Aí até que me demitiram desse local que eu trabalhava, né? Mas aí fiquei procurando emprego, mas todo emprego que eu procurava, eu dizia a Deus, eu quero trabalhar no Forte São Marcelo. Até um dia que ele me ouviu, né? E quando eu entrei lá no Forte São Marcelo, o forte, ele tem um anel perimetral, é circular, né? E no centro dele tem uma construção que chamamos de torreão, é uma torre, um torreão central, né? E quando eu entrei lá, eu comecei a olhar assim, poxa, aqui poderia ser um teatro de arena. Eu comecei a imaginar espetáculos acontecendo, né? Uhum. A história, a gente fazendo peças teatrais, contando a história do forte. E eu sempre gostei de história e de teatro, então quando eu era criança, tudo que eu via assim, eu reproduzia, né? Então, por exemplo, A Paixão de Cristo, passavam aqueles filmes,
Eu menino, eu pegava um lençol, dizia que era fazer de túnica, aí eu abria e Uhum. fechava a janela para dizer que era trovoada. Eu via os personagens e ia imitando, eu imitava médico, professor, colocava chapéu, óculos, né? Então isso já estava dentro de mim, né? Já estava em mim, né? E quando eu cheguei no Forte, eu vi toda aquela estrutura, as exposições, e comecei a sonhar, né? Na verdade, em 2006, quando eu entrei lá, foi feito uma apresentação, e eu fiz parte dela, e no ano seguinte, 2007, eu assumo essa parte cultural. E daí Uhum. eu começo a escrever os roteiros, né? Então, e o primeiro espetáculo foi esse, da semana que eu escrevi lá, foi o da Semana da Pátria. E depois, no mesmo ano, um Alto de Natal, foi uma ópera pop, o espetáculo todo cantado. E os atores, os atores eram, em sua maioria, eram estudantes da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. A maioria também, quase tudo que voluntário recebendo caixa simbólico, mas comprou o projeto. Foram 3 meses de ensaio. E tivemos, inclusive, a participação do Exército Brasileiro, né? Porque o Uhum. espetáculo ele começa na idade contemporânea, um mundo de conflito que Jesus fala, né? Assim, nação se levantará contra a nação, reino contra reino. Então, o primeiro espetáculo ele começa no século, na idade contemporânea, uma guerra acontecendo, e depois ele retrocede para o século I. E no século I, o que acontece? Eu fiz uma adaptação para contar a história do Brasil, utilizando o nascimento de Cristo. Eu coloquei no lugar dos reis magos, eu coloquei um cacique indígena, um rei português, um rei africano, simbolizando a nossa formação. E no lugar dos pastores, coloquei os pescadores. Na verdade, porque o Forte São Marcelo está no mar, né? Então, eu Uhum. contei a história do nascimento de Cristo, mas envolvendo um pouco a história do Brasil. E daí, depois desse espetáculo, na época, o secretário de turismo da rede municipal foi assistir, gostou e nos convidou para formar um projeto. E nesse projeto surge o Arte Forte, que era esse projeto que levava alunos da rede municipal gratuitamente. Então tinha alunos que nunca tinham visto nenhum mar, né? Porque assim, eram muitos alunos carentes, geralmente não saiam da Uhum. comunidade onde eles moravam, e nós íamos pegá-los com toda uma estrutura, tinha alunos que nunca tinham visto um ônibus executivo, e entravam para eles, eu tô no avião, eles chamavam de avião o ônibus, né? Uhum. E os atores, os monitores iam caracterizados, então a vivência começava na escola. Tinha um que era Uhum. soldado, tinha uma outra que era musicista, ia cantando. Então, havia todo esse envolvimento. E depois havia a travessia para o forte, porque para chegar no Forte São Marcelo, somente de barco. E lá, eles faziam, assistiam ao espetáculo itinerante e depois iam para a caravela. Então, daí, né, e eu fui cada vez mais gostando e montando cada vez mais espetáculos. Na época, quem comandava o Forte São Marcelo era o Coronel Leite, que me deu carta branca para montar meus espetáculos. Ele confiou, gostou dos meus projetos e me deu carta branca. Então, tive também, mais uma pessoa que tenho que agradecer, porque me deu a oportunidade para desenvolver, né, e acreditar em mim, nos meus projetos. Uhum. E é legal como as Forças Armadas elas têm uma simpatia por esse tipo de trabalho, né? Porque as Forças Armadas elas valorizam muito a preservação da memória, né? E isso valoriza muito. A minha relação com o Exército, assim, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com esse coronel, quando eu comecei a trabalhar com esse coronel, ele, como gostava dos meus projetos, eu falava, coronel, vamos chamar o Exército para fazer isso, os guardas. Ele enviava um ofício, o general da época liberava, e eles acabavam sempre participando das minhas peças teatrais, né? Lá no Forte São Uhum. Marcelo. Legal. Vamos aqui, tem uma pergunta que fizeram para nós aqui. A pergunta é a seguinte: vocês atuam especificamente em Salvador ou apresentam-se em outras cidades também? Nós já apresentamos em outras cidades, tanto da Bahia, também já chegamos aí para Santa Catarina. Uhum. Fizemos, na época estava tendo um congresso de fortificações, né, cidades fortificadas. Além do Brasil, tinha outros países participando desse congresso e nós fomos convidados para atuarmos lá. Então, é uma coisa que acabamos até envolvendo os alunos de arquitetura, que colocamos figurinos neles, demos um treinamento, né? Eles ensaiaram conosco e participaram.
Tem uma matéria sobre essa nossa visita, essa nossa passagem lá. Está no canal do Museu Vivo, do nosso canal do YouTube, Uhum. que é Fortaleza de Anhatomirim. Aí nós fizemos passamos os dias lá e atuamos em Santa Catarina. Sim, legal, hein? E com relação à caravela, você até chegou a falar para mim que ela foi desmantelada, né? Foi sim, porque quando o Forte fechou, na verdade, ela era uma caravela privada, né? Era de um particular que tinha Uhum. parceria com o Museu do Forte. Ele gostou, ele acreditou no projeto e resolveu construir uma caravela. Quando o Forte fechou, a caravela ficou sem utilidade. Eu e até uma amiga, uma amiga turismóloga, que ela fez uma pergunta em um comentário, Wilka, tentamos trazer a caravela. Procuramos as autoridades, informamos do projeto para reativar, mas acabou que não houve esse apoio e a caravela estava lá parada, né? Então, um barco parado ele vai estragar, vai apodrecer. Então, o que foi que É. ele fez? Ele pegou e desmontou o castelo, né, da caravela de popa e transformou em barco de carga, né? Agora fica fazendo... porque não fica em Salvador, fica na cidade de Valença. Valença que tem, inclusive, na época do Império, construía embarcações e tudo. Uhum. Tem essa tradição. E hoje ela, infelizmente, não existe mais. Ela hoje é só um barco de carga Entendo. descaracterizada. Existe alguma possibilidade, uma sombra de possibilidade que o Forte São Marcelo possa voltar à atividade? Existe, mas pelo que eu vi no projeto, não vai ser mais o Museu do Forte São Marcelo. Estão querendo fazer um aquário municipal, quer dizer, pelo que eu li, eles querem utilizar apenas 30% da fortificação para contar a história dela, né? Mas não Uhum. existe, assim, é um processo que está acontecendo. Até mesmo nós vimos essa polêmica do Museu, né, Nacional, lá do Palácio São Cristóvão, que estão querendo transformar em Museu da Diversidade, né? Porque existe um processo que quando é feita uma restauração de uma edificação dessa, eles transformam em outra coisa, mas não contam a história do local, né? Aqui mesmo tem alguns locais assim, tem duas fortificações que foram como é que eu posso dizer, revitalizadas, mas colocaram lá outras coisas que não contam a história do forte. Então, muitas vezes há visitação, mas tem pessoas que entram e saem sem saber que ali era uma fortificação, que impediu, inclusive, que os holandeses desembarcassem na cidade, né? Então, a mesma coisa estão fazendo querem fazer com o Palácio, que já é um processo que começa na proclamação da República, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, que até mesmo na União Soviética, quando Hitler bombardeou, ele chegou a bombardear o Palácio de Inverno, né? O próprio Stalin mandou reconstruir o Palácio de Inverno, que foi bombardeado e ele foi Uhum. reconstruído. Então, lá na Alemanha, o palácio que também foi destruído na Segunda Guerra, recentemente foi reinaugurado o Palácio Real, né? Foi Sim, reconstruído do zero, né? sim, sim, sim. E aqui existe essa mentalidade, não, acabou, não vamos, é falso, eles chamam de falso histórico, né? Não vamos criar um falso histórico. Mas você tem Então, um... pode falar. Ó, lá, até mesmo o quarto Dom Quixote, no Palácio de Queluz, né? Pegou fogo e ele foi Uhum. reconstruído, né? Não é, Sim. pegou fogo, foi destruição total e reconstruíram. Então você tem a parte pedagógica que mesmo que você não seja mais original, mas você pode, né, fazer para poder Uhum. contar a história. Só que aqui existe É, essa, não vamos de fazer não qualquer porque forma, de qualquer forma, o lugar está preservado, foi reconstruído, mas é aquele lugar, os fatos históricos ocorreram naquele lugar e a história está sendo recontada. isso é questão de mentalidade mesmo, né? Na Europa tem Sim. igrejas, já teve igrejas que vieram abaixo com terremotos e eles levantaram do jeito que ela era, né? Pegaram os cacos e elas foram reconstruídas. Eles viram pinturas, imagens, né? Só que aqui existe essa mentalidade de deixar em ruínas, ou então, como queriam, inclusive, né, deixar o palácio todo em ruínas lá, com as paredes descascadas, né?
Uhum. Eu confesso que eu não entendo. Eu digo que não entendo, mas na verdade eu entendo, sim. Mas, bom, não vem ao caso entrar nesses méritos. Mas vamos dizer assim, eu não entendo como eles conseguem ter tanta predisposição para reconfigurar de forma tão drástica, querer reconfigurar de forma tão drástica a história, mudar completamente os sentidos, quando a gente vê que essa tendência, mesmo em regiões onde existe um alto índice de globalismo, como é no caso da Europa, onde a gente vê muitas a identidade cultural daqueles povos sendo dizimadas, mas ao mesmo tempo eles têm uma disposição grande para poder preservar, para poder reconstruir e manter o sentido original. E no Brasil não, a gente vê, por exemplo, o Museu Nacional, né, que passou por uma situação tão difícil durante tantos anos, de falta de recursos, falta de cuidado, etc e tal. Aí agora que ele passa por essa tragédia, que foi uma tragédia, e não dá nem para dizer que é de nível nacional, é de nível mundial, porque ali não tinha só a parte da nossa história, tinha partes contando a história do mundo todo ali dentro. Então, assim, foi uma grande tragédia. E aí, após isso, aí eles vêm com toda a disposição possível para poder transformar um museu que ele é destinado a ser um local, um templo da nossa história, para transformar, para descaracterizar completamente. Aí eu digo que não entendo, na verdade eu entendo, mas vamos fazer de conta que eu não entendo. Eu não entendo como existe tanta predisposição para isso no Brasil. É triste. Infelizmente é muito triste, né? Mas é por isso que o teatro ele tem um papel educador. Então, com esse nosso trabalho, a nossa intenção é essa, de pelo menos atingir algumas pessoas, né? Sensibilizá-las, na verdade. E Uhum, quem sabe essas pessoas quando crescerem, eu lembro de um fato que, assim, quando eu trabalhava ainda no Forte São Marcelo, eu tinha sido chamado para dar aula em uma faculdade, através de uma professora amiga, né? Mas era em outro estado, Sergipe. Só que eu estava pensando mesmo, e assim, e nesse dia, teve um dia que tive um passeio na Caravela com apenas duas pessoas. Os mareiros não queriam fazer e eu também não estava com muita vontade. Poxa, apenas duas pessoas. Era um rapaz e o irmãozinho dele. Era um menino que deveria ter uns 6 anos. uhum, E acho que era 6 ou 7 anos, nessa fase assim, mais ou menos. Essa faixa. Aí fizemos. Assim, quando eu ia para Caravela, eu também ia caracterizado de um personagem. Geralmente era o Dom João VI, que o nome da caravela era Príncipe Regente. Poderia ser de comandante, ou então de padre. Padre era mais fácil, que era só colocar o hábito, né? E nesse dia, uhum, são duas pessoas, eu vou de hábito apenas. E fui contando a história, e esse menino, ele não morava no Brasil, então ele tinha sotaque, ele morava nos Estados Unidos, mas ele tinha um sotaque bem ainda carregado, mas falava português. E eu conversando com ele, conversando, e depois eu falei assim, e ele dizendo que ele gostava de história, né? E eu fiquei, poxa, um menino desse, e eu vi que o quão importante foi estar lá, porque justamente por causa da conversa desse menino. Aí eu falei para ele assim, você gosta de história, né? Ele gosta. Olha, quando chegar lá no forte, eu vou te mostrar a espada da Guarda do Rei, que lá nós tínhamos a espada dos dragões da independência, né? Com o brasão do uhum. imperador, o sabre, né? Eu falei, eu vou te mostrar a espada real. Aí ele, você já mostrou para tua criança? Eu falei, geralmente não, porque fica na minha sala. Aí ele, poxa, você vai me mostrar? Eu falei, vou. Aí fui com o irmão dele, aí quando terminou o turno náutico, eu levei para minha sala, aí ele entrou com o irmão, ele viu a espada, aí ele analisou, aí mostrei também algumas que eram réplicas, que ele lá segurando, e depois ele falou, poxa, hoje foi o dia mais feliz da minha vida, né? Aquilo me bateu tão forte que eu fiquei assim, poxa, que bom que eu fiz esse passeio com esse menino. Aí depois, quando foi, acho que foi anos depois, eu estou no,
no desfile do 7 de setembro, porque primeiro desfilam os militares, aí depois tem a parte civil. E eu estava lá Uhum. aguardando a nossa entrada, e as pessoas nos vêm pedindo para tirar foto. E eu acabei mencionando, lembrei desse menino, aí acabei conversando com a mãe dele que estava lá. Aí ela foi meu filho. E ela falou, ele ficou falando daquilo tantas vezes, e tanto é que eles chegaram a visitar o Forte outras vezes antes de fechar, né? Então, e ela me disse, aí eu falei, olha, eu sei que ele não vai mais lembrar de mim, mas ele vai lembrar daquela situação. Que a imagem, você vai esquecer, né? Ele vai esquecer, ele vai crescer, mas ele vai se lembrar. Um dia eu estive aqui, um dia eu estive na Caravela, um dia eu peguei a espada do rei, da guarda do rei, né? Sim. Então, são coisas que marcam. E é legal porque, assim, igual quando você falou das crianças carentes que vão que quando iam lá pro Forte de São Marcelo, e elas não conheciam o ônibus executivo, não sabia nem que existia, como você falou. Entre Isso. outras coisas, elas não apenas acabam tendo um contato mais imersivo com a nossa história e conhecendo mais sobre a origem delas mesmas, mas isso também traz para ela um vislumbre da vida que vai proporcioná-las uma perspectivas novas de vida, né? Vai ajudar elas a mudar de vida, de fato. Isso. Ó, nós temos o espetáculo 13 de maio também, né? E no 13 de maio tem a cena, tem um personagem do André Rebouças. Então, é um personagem que era baiano, mas é desconhecido do grande público, né? Então, eu Uhum, acho muito, muito importante falar dele, porque ele era engenheiro e era um personagem negro que as pessoas não conhecem a história, né? Então, acho que quando as crianças conhecem, poxa, ele era engenheiro e tal, né? Então, nós falamos, foi um dos engenheiros mais importantes do Brasil do século XIX, que infelizmente não é mencionado porque ele era monarquista. Então, querem apagar a história dele aqui, né? Então, nós fazemos questão de falar do André Rebouças, de colocá-lo em nossas encenações. Então, é importante trazer esses personagens para o conhecimento do público. se nem a memória do Luiz Gama eles respeitam, imagina a da André Rebouças, né? Isso, verdade. O que é extremamente triste, porque são pessoas que tiveram um papel, por exemplo, Luiz Gama foi um dos grandes nomes negros, extremamente inteligentes da época do Império, que tiveram um papel preponderante para a consumação da abolição da escravidão. E E era ele baiano também. sim, e é um nome completamente rejeitado por certos grupos. Isso, infelizmente. Bom, deixa eu ver aqui se o pessoal mandou mais perguntas. A Márcia Severian disse: Anderson é um guerreiro da cultura que tem meu respeito e admiração. Ah, É minha uma. professora de história. A Márcia Severian, sou fã do trabalho do Museu Vivo. Ela também é uma grande parceira do Museu Vivo, uma professora de história. Que foi Uhum, ela, inclusive, quem me pediu, Anderson, escreva sobre o 13 de maio, que era uma peça do 13 de maio. Eu, sim. professora, nós nunca apresentamos essa peça. Eu antes escreva, aí eu chamei os atores, ó, gente, a professora Márcia, quer que a gente faça essa peça. Aí nós apresentamos também na primeira, no passo da primeira faculdade de medicina do Brasil. E ela levou os seus alunos. Então, ela também é uma pessoa que gosta muito, que incentiva. Então, quando a gente encontra esse tipo de pessoa, é o que dá motivação para continuar com o trabalho do Museu Vivo. Uhum. Lembra dos nossos primeiros contatos no Orkut? Lembro, sim. Foi na época que eu estava produzindo A Coroação do Imperador. E foi na época que eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu comecei a ter ter um pouco mais de contato com essas questões da história. Eu comecei a ler ainda mais e, de repente,
encontrei o Anderson, vi umas fotos interessantes, uma pessoa vestida de imperador Dom Pedro I, eu falei, meu Deus, como assim? E, inclusive, já falei várias vezes que se eu pudesse, se tivesse como, se tivesse a possibilidade de poder ser um voluntário de atuação junto com o Museu Vivo, para mim seria um grande prazer. Já vislumbrei o Museu Vivo atuando ali na região do Museu do Ipiranga. Você lembra dos meus devaneios? Lembro, lembro, você sempre fala isso. Sempre, você sempre quis, ainda quer, né, que a gente apresente aí também. Quem sabe, Uhum. vamos mentalizar, né? Quem sabe, É. Deus abençoe, nós iremos. Para Deus nada é impossível, né? Verdade. É, agora vamos falar sobre o futuro. Vamos nessa. Setembro está às portas. Dia 3 de setembro vai acontecer o espetáculo da coroação do imperador. O espetáculo, na minha opinião, o mais esperado de todos. Fala pra gente, inclusive, acho que foram 2 ou 3 perguntas que fizeram sobre esse tema aí aqui nos comentários, pedindo para falar sobre o 3 de setembro. Vamos lá, Anderson. Como é que vai ser? Bem, então, a ideia é para comemorar o nosso bicentenário da independência. Então, esse espetáculo ele vai acontecer na Igreja de São Francisco de Assis, que é considerada uma das Uhum. mais belas do mundo católico no sentido da arte barroca, né? E ele vai, o espetáculo, ele vai seguir os ritos da coroação, né? Então existem todos os rituais da coroação do imperador Dom Pedro I, mas eu mesclei com ritos da coroação para poder, porque assim, é um espetáculo teatral, né? Uhum. Ele segue a ritualística da coroação, mas tem lacunas, né? Então, nessas Uhum. lacunas, é, com o apoio do diretor Maurício Pedrosa, que é quem vai dirigir a coroação, nós preenchemos com elementos da coroação de Dom Pedro II também, né? E até mesmo vendo outras cenas de coroações que aconteceram, como uma delas da Rainha Elizabeth, por exemplo. Tem a entrada, né, o cortejo, e na coroação nós temos os elementos dos ritos, como por exemplo o óleo ungido que representa que desde a época dos reis de Israel, né? Porque quando Saul por Samuel ele é ungido, né? Então o rei Uhum. na época representava Deus na terra, né? No caso em Israel eles representavam o trono de Deus. Existem outros ritos como tem o anel pode simbolizar o casamento com a nação, o casamento com a pátria. Tem a espada, então tem um rito que o Dom Pedro recebe a espada do mestre das armas. Aí vem o arcebispo, né? Ele joga água benta, o Dom Pedro enxuga a espada na, na casaca dele, né? Uhum. E então com isso ele se torna o comandante das Forças Armadas ao receber a espada. Nós temos toda essa ritualística. O cetro, fizemos o nosso aderecista que também ele fez o cetro, temos a coroa e o trono, inclusive, foi inspirado na tela de Debré, que tem aquele trono e tem uma face masculina, uma face feminina, simbolizando a fertilidade do império, né? Uhum. E na celebração da coroação nós vamos fazer os 2 quadros. Nós vamos reproduzir 2 quadros, que tem aquele que eu falei, que é a fundação da pátria. Então vai ter primeiro, após todo o rito a cerimônia da coroação, aí vai ter a entrada da bandeira imperial, porque inclusive a bandeira imperial foi apresentada na coroação, né? Então eu li sobre isso. E depois da bandeira imperial, aí vão entrar entra o índio, ele vai entrar ou com a arara ou com alguma coisa que represente sua cultura. Vai entrar depois um branco com a caravela, representando, né, a chegada, a tecnologia. E depois vai entrar uma africana, uma mulher negra com uma máscara africana. Aí, por último, essa cena aí é uma liberdade poética, porque na cena da coroa, na cerimônia de coroação,
esses representantes do povo não estavam presentes, né? Eles Uhum. estavam presentes no cortejo, né? Porque Sim. mas dentro da igreja não, mas nós vamos colocar para simbolizar o que aconteceu no cortejo. Até porque E não dá para depois, representar tudo nos mínimos detalhes, né? verdade. E também vamos fazer o juramento dos deputados. Quem vê a tela da coroação de Debré, tem lá Uhum. o Dom Pedro sentado no trono, com o cetro, e tem os deputados fazendo o juramento. Então, nós vamos reproduzir essa parte também. Uhum. E estamos só aguardando a confirmação da banda, da banda do Exército, para fazer a cena externa. Na cena externa, quem não é de Salvador, basta pesquisar Cruzeiro de São Francisco, Salvador, Bahia. Aí vai ver, né? Tem um casario histórico, né? E nós vamos ali ali vai ter a outra parte da cena, que vai ter o comandante apresentando armas com o grito Viva o Imperador, os dragões da Independência, e depois a banda do Exército executando o hino da Independência, né? Estamos só aguardando a confirmação deles para poder Uhum. ter essa cena mesmo, né? Aí Mas você amigo que pode estar acompanhando agora, pode estar acompanhando, conhecendo o Museu Vivo agora, ou talvez você já conhecia, mas você não tinha uma dinâmica muito mais detalhada sobre como é o Museu Vivo. O Museu Vivo é isso. O trabalho deles é detalhado, é um trabalho excepcional, é um trabalho teatral, é um trabalho orquestrado, é um trabalho com uma dimensão realmente de um grande espetáculo para contar a nossa história. Então, assim, quais são as novidades sobre esse espetáculo? Em comparação ao de 2011, quais são as novidades que nós vamos ter hoje, em 2022, no Bicentenário? a novidade é que ele vai ser a primeira vez que nós fizemos na Catedral Basílica. Nesse ano ele vai acontecer na Igreja de São Francisco, no dia 3, às Uhum. 16 horas. Então, e é gratuito, né? Eu acrescentei a cena dos deputados, que nós não fizemos das outras vezes, né? Então vai ter a cena dos deputados e a cena externa, porque antes só o aceno. Nós ficávamos no passo da Faculdade de Medicina para assinar para o povo e a banda tocava embaixo, a banda do Exército. Nesse ano nós vamos ter cena, então vai ter texto, vai ter o ator que vai representar o comandante da Guarda Imperial é do Exército. Ele vai pegar a espada, vai fazer toda a ordem unida com a espada, apresentar armas, né, como se chama. Depois ele vai bradar Viva o Imperador, que era um grito que se dava na época, né, até para reunir a guarda, né? Uhum. Na Inglaterra, Deus salve o rei, aqui era Viva o Imperador. E Sim. após esse grito, a banda toca o hino da independência. Nós vamos filmar também, só estamos tentando conseguimos, na verdade, acho que Estou ao vivo de novo aqui com vocês. A live foi encerrada automaticamente porque ela deu mais ou menos, deu 1 hora e alguns poucos minutos, um pouquinho mais de 1 hora, e a live encerrou automaticamente. Mas eu vou voltar de novo com o Anderson. Para a gente poder encerrar a live, né? De forma decente. Voltamos. A live deu encerra pra... automaticamente, deu 1 hora, deu um determinado tempo, eles encerram automaticamente. Mas a gente voltou para poder encerrar de uma forma decente, não é verdade? sim. Bom, onde é que a gente parou mesmo? Eu estava falando Foi Você perguntou das novidades da coroação. das novidades da coroação, né? Certo. Isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os elementos, com mais detalhes sobre os elementos. Quais são os elementos, quais são é, os elementos, os símbolos do imperador que o espetáculo vai contar? Então, são esses, né? Tem, primeiro, há o traje majestático, então, o manto imperial,
Na época, o saudoso figurinista nosso, que faleceu nesse ano, ele se inspirou também nas telas de Debré, né? Nas pranchas de Debré, para poder fazer a, a casaca, para poder fazer o manto. É, o aderecista, que também é Maurício Pedrosa, ele fez o trono, o cetro, né? Uhum. A espada. Nós já tínhamos uma espada, mas ele só fez só orná-la, né? Colocou ali. Então, assim, primeiro o espetáculo ele começa com o arauto anunciando, fazendo a abertura. Aí depois nós vamos ter o clero, a entrada do clero, o arcebispo, o bispo auxiliar. Na verdade seriam 8 bispos, mas nós vamos fazer um corte, só teremos 2, né? Uhum. Mas dá para poder fazer o espetáculo. E dos símbolos são esses, né? Aqueles que eu falei, que primeiro tem a unção com óleo, que o óleo é a preparação, é como se fosse a autorização para poder, né, dizer que, na verdade, assim, os reis europeus, eles herdaram isso, eles trouxeram isso dos reis de Israel, né? Que era aquela unção Uhum. com óleo. Então tem essa unção, que no nosso caso é cênico. É, Depois dessa parte tem a espada, né, que a espada simboliza o comando das Forças Armadas, né, o comando do Exército. Quando o imperador recebe a espada, ele se torna um comandante em chefe das Forças Armadas. E depois tem a coroa e os atores, eles vão falar em latim, né? A tipi corona imperi de gratia, né? Que é justamente Petrus Primus, então coroando Dom Pedro I. E depois que ele tem recebe a coroa, ele senta-se no trono e recebe o cetro. O cetro, no nosso caso, nós fizemos nos aproximamos para fazer o cetro. Então tem a serpe de Bragança, que simboliza a casa de Bragança, né, dos imperadores e reis de Portugal. E o Uhum. cetro simboliza o quê? O bastão de comando, de pastoreio. A gente se lembra também, de novo, trazendo a Bíblia à tona, né, que os pastores, né, que tinham o cajado, Moisés, que abre mar vermelho, então o cajado que conduz, né? Então, até hoje, uma vez mesmo eu estava vendo, eu estava no quartel-general, estava vendo o general saindo, né? E quando ele sai, aí ele se reúne com os oficiais e tem toda uma cerimônia para ele sair. E ele leva um bastão, né? Você que foi do exército deve se lembrar disso. Ele leva sempre um bastão, ele conduz um bastão. Então, é o Uhum. bastão de Bastante comando do comando. general. É o bastão de comando. Isso. Então, o cetro também simboliza isso, simboliza o comando, né? O comando da nação. O Uhum. imperador pastoreando a nação. Certo. É isso aí. Para você ver como tudo muito bem pensado, tudo muito bem produzido, tudo muito bem trabalhado, para poder levar, né, a nossa história com o maior nível de fidelidade possível. Vamos falar sobre a vaquinha? Vamos sim. Então, nós fizemos uma vaquinha, né, para poder. Primeiro, são duas ações que nós pedimos. Uma delas é para poder regulamentar, ajudar o Museu Vivo na cidade. E outra também é para apoiar o espetáculo da coroação, né? Então, nós queremos fazer a transmissão online. Então, as pessoas vão poder acompanhar em tempo real o que está acontecendo lá na igreja. Então, no YouTube, né? Então, não vai ser com celular. Nós vamos colocar uma empresa especializada para fazer essa transmissão com a melhor qualidade. Porque se eu pegar um celular, vai transmitir, tudo bem, mas não vai ter a qualidade de uma empresa que vai Não, usar não vai. câmeras profissionais para fazer a Sim. transmissão, né? Então, quem estiver em casa, em qualquer lugar do mundo, vai poder assistir esse espetáculo. Com o E maior nível de também definição possível, né? maior nível de definição, porque existem empresas que fazem isso aqui, né? Não só Sim. aqui, em vários lugares. Já entrei em contato com uma empresa que faz, que deu um preço muito bom para a gente, mas eu tive que tirar essa opção, porque senão eu não vou ter o som, né? Porque, como eu falei, esse ano não vai ter orquestra, mas nós vamos utilizar todas as músicas da coroação. Uhum. Então, assim, o público vai acabar. A orquestra enriquece, mas não vai, mas o público não vai sentir falta, porque vai ter toda a ensinação, né? Sim. Isso. E
Então, com essa vaquinha, que está na vaquinha online, nós temos esse objetivo de colocar fazer essa transmissão, né? E também melhorar os cachês e outra possibilidade é de trazer um dos príncipes para assistir ao espetáculo. Uhum. Então, porque vai ser, imagine, né? É o espetáculo da coroação, comemorando o bicentenário do Brasil, e tendo uma presença ilustre de um dos príncipes do Brasil. O bicentenário só vai acontecer uma vez, então, né? É verdade. Então, assim, amigos, vocês estão vendo que o Museu Vivo, infelizmente, ele não recebe o incentivo que deveria. Pela grandiosidade do projeto, pela grandiosidade das ações e do trabalho que é realizado há mais de 15 anos, infelizmente, o incentivo que o Museu Vivo recebe não está à altura daquilo que realmente deveria ser. Então, o Anderson lançou uma vaquinha para poder conseguir esses recursos necessários para poder, para poder ajudar o museu e também o espetáculo da coroação especificamente. E a partir dos próximos dias, talvez, provavelmente de segunda-feira em diante, nós vamos, e se der certo antes, nós vamos ajudar na divulgação e nós pedimos de todo o coração que você possa ajudar. Né? Tem a opção de Pix também, na verdade, da vaquinha, tem uma opção de Pix que facilita bastante para que os amigos possam, você que realmente, talvez você não possa atuar junto com o museu, talvez você esteja longe, você não possa participar, mas você você pode ajudar de alguma forma com recursos financeiros. Então, vai ter essa possibilidade para manter o museu vivo, de fato, vivo, né? E isso eu só tenho a agradecer, né? Porque é uma forma da gente continuar trabalhando em prol da nossa memória, da nossa história, né? Sim. E é isso, assim. Então, amanhã vamos ter, inclusive, o primeiro ensaio, né? Então, vamos ensaiar amanhã lá na Igreja de São Francisco. E também quem estiver em Salvador, quem quiser vir para assistir, vai ser muito bem-vindo. Sim. Amigo, tivemos uma conversa muito boa. Eu quero pedir para você fazer suas considerações finais. Eu quero que você abra seu coração agora para o público que está nos assistindo agora e para o público que vai nos assistir nos próximos dias, tanto aqui como no Facebook e também como no YouTube, porque esses vídeos que nós estamos fazendo, essa entrevista, vai para todas essas plataformas. Então eu quero que você abra seu coração para o público que está nos assistindo e que vai nos assistir nos próximos dias. Pronto. Primeiramente, é muito importante preservar nossa memória, porque preservando a nossa memória, a nossa história, nós vamos ter amor por ela. A gente só amamos aquilo que nós conhecemos. Então, preservar a memória significa preservar o nosso futuro, preservar o nosso passado, se não preservarmos o nosso passado, nós não teremos o futuro. Então, nós temos que fazer com que o público conheça a nossa história. É por esse motivo que nós do Museu Vivo estamos lutando ao longo de 15 anos para preservar a história do Brasil, com os personagens que chegaram aqui com os portugueses, né, com os índios, com os negros. Então, nós precisamos de apoio para continuar com esse projeto. E nesse ano também, principalmente nesse ano, com o espetáculo da coroação. Ele tem que ser um espetáculo que tem que emocionar as pessoas. Né? Um espetáculo que as pessoas vão dizer, eu fiz parte da história, eu fiz parte do bicentenário. Então, é por esse motivo que nós precisamos do seu apoio. Ajude-nos com quanto você puder, com a nossa vaquinha. Ajude-nos a preservar a memória histórica da nossa nação, do nosso povo. E você pode ter certeza que cada real, cada centavo, cada valor que for destinado ao Museu Vivo na cidade vai ser usado com o maior amor possível.
com a maior dedicação, com o maior empenho possível. Isso você pode ter certeza, porque o Anderson e as pessoas que trabalham junto com ele no Museu Vivo da Cidade são pessoas extremamente sérias e comprometidas com a história do Brasil. Amigo, foi um prazer estar com você nesta transmissão, nessa entrevista, nessa live. Depois de mais ou menos uns 10 anos que a gente se conhece, é a primeira vez que agora que a gente está fazendo essa transmissão ao vivo para o nosso público. Foi um prazer enorme. Estou muito feliz por isso e quero, assim que houver uma nova oportunidade, da gente poder estar falando, talvez depois dos espetáculos do Bicentenário. E também, detalhe, não vai ser só dia 3 de setembro, também tem o dia 7 de setembro que o Museu Vivo também vai atuar, não é verdade? Vamos sim, com os personagens da história também. São Uhum. 20 personagens que irão, né, desfilar. E interessante que as pessoas, as crianças gritam, porque assim, elas não falam o rei, o imperador, o rei, porque está no imaginário da criança, né? Ver Uhum. porque eu vou com os trajes mais estáticos para o desfile, então eu vou de manto, Sim. cetro, coroa, tem toda uma caracterização que modifica mesmo, a barba, o bigode, né? A maquiagem, Uhum. o figurino, o O adereço. Então, uniforme, a as coroa, crianças, né? O a símbolo coroa, né? O as cetro crianças também, a ficam, o espada. cetro, as crianças É. ficam doidas, ficam gritando mesmo. Me sinto até Michael Uhum. Jackson no desfile. Isso me lembra uma vez, quando eu estava no exército ainda, eu estava voltando para casa, eu passei em frente a uma casa e tinha um menininho. Aí ele me viu, ele começou a gritar para a mãe dele: Olha, mãe, é o homem da guerra. Eu me senti bastante feliz e me senti valorizado de certa forma, porque a gente vê os jovens, ele vê um soldado, um militar fardado, ele já começa, periquito, olha, sei lá o quê, começa a querer desmerecer. Aí você vê assim uma demonstração tão simples de uma criança de reconhecimento e de valorização. Isso é bastante, parece bobo para alguém, mas para quem está recebendo aquilo é muito motivador. É verdade. Só para poder contar uma coisa assim, né? No desfile, quando o desfile terminou, já teve momentos eu lembro uma vez que veio uma mãe com a criança correndo para tirar foto comigo. Aí ela veio, tirou foto, aí depois falou assim: Olha, minha professora tá falando de você na escola. Que legal. Porque pra ela era o imperador, não era o ator. Uhum. E É também aquilo que a gente falou. é, Pode falar. e também na coroação, que tem a cena do beijamão, né? Aí Uhum. o público participa. E o diretor vai me contar depois do espetáculo: Anderson, as pessoas, os meninos estavam me dizendo assim: você viu, um comentando com o outro: você viu, eu beijei a mão do rei. É aquilo que a gente comentou na primeira parte do vídeo, né? As pessoas realmente elas se sentem parte integrante da história. Isso é muito É, legal. é mesmo. É, comentaram aqui que 10 de setembro, o baile dos 15 anos do Museu Vivo na cidade. A Dejane, nossa produtora, está produzindo esse evento. Ela quer fazer os nossos 15 anos, né? Quem dera eu pudesse participar, começando pela coroação, né? É Mas um uma coisa que eu sonho vou que já fazer, vem, um sonho que se já vo- tem uns 10 anos, mais ou menos. olha, mas o que eu posso fazer, assim, né? Você não estando aqui, vamos fazer possível você estar aqui, mas caso você não esteja aqui, quando estiver de Dom Pedro caracterizado como Dom Pedro I, vou condecorá-lo, né, com o título de nobreza, como um Conde do Ibirapuera. É uma grande honra, Majestade. É isso, meu amigo. Muito obrigado pela participação na nossa live aqui da organização Ave Império, junto com o Museu Vivo na Cidade. Para mim, e com certeza para muitas pessoas, a maior e a melhor e mais bem-sucedida e a mais impressionante instituição de resgate histórico do nosso país, da nossa atualidade. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe todos os que têm trabalhado e se empenhado juntos para manter vivo o Museu Vivo na cidade e que
esse espetáculo que vai acontecer no dia 13 de setembro e também o desfile no 7 de setembro venha a ser um marco para novos tempos para o Museu Vivo na cidade, né? Para que haja um melhor reconhecimento das autoridades, do poder público, para o trabalho que vem sendo feito e grandes oportunidades venham surgir para essa instituição e para vocês. Eu só tenho a te agradecer. Agradeço muito a você e também as pessoas que nos assistiram e pessoas que gostam do Museu Vivo. E obrigado por esse apoio que você tem dado há mais de 10 anos, né? É. Então, E você você também é um pode ter grande... certeza que eu vou continuar dando esse apoio porque vocês merecem. Muito obrigado. Que Deus te abençoe também, amigo. Amém. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse é Anderson de Araújo Moreira, presidente do Museu Vivo na cidade. Aqui também nos comentários tiveram algumas pessoas que participam direta e indiretamente do museu. E é isso. Nos próximos dias vocês vão ver a divulgação e nós vamos procurar fazer uma divulgação constante da vaquinha para que o museu possa ter captar os recursos necessários para poder fazer a transmissão ao vivo com qualidade para o mundo inteiro da coroação do imperador Dom Pedro I. É isso aí. Pessoal, obrigado, boa noite para todos vocês que acompanharam, obrigado ao Marcelo Marcon, que comprou o primeiro selo da Organização Ave Império, muito obrigado por isso, fico feliz, é uma experiência nova. E a todos vocês que acompanharam até aqui, eu agradeço de coração que vocês tenham compreendido o valor e a importância do Museu Vivo e também, junto comigo e junto com o Anderson, possam ajudar o Museu Vivo a expandir seus horizontes. Tá certo? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Uma boa noite ao Anderson. E até mais. Um abraço. Até mais. Abraço.